vamos começar agora a falar sobre o corpo mental superior. Eu vou começar de algumas definições do glossário teosófico, tá? Então, o que mente vem de manas? Manas é uma palavra sânscrita que vem de man, quer dizer pensar. Então, tem relações com os conceitos de mente e de corpo mental. Ele representa uma essência energética de dimensão superior ao psicossoma, que também é conhecido como corpo astral, ou corpo de desejo, ou perispírito, como falam os kardecistas. O Manas, ele é o quê? Ele é o idealizador e o mantenedor das formas e do funcionamento dos corpos que lhes são inferiores, que é o corpo astral, o corpo etérico e o corpo físico, que é o físico denso. Então, ele fica no meio, ele é executor dos veículos superiores, que é Buddhi e Atma. Então, você tem Atma, Buddhi e Manas, aí embaixo você tem o corpo astral, o corpo etérico e o corpo físico. Tá? Então, Então, o Manas, você tem o Manas superior e o Manas inferior. O Manas inferior já foi visto em outra palestra, agora nós vamos falar só do Manas superior ou corpo causal. É o quê? É a parte nossa que ela é responsável pelo nosso pensamento abstrato, que é trazido à consciência quando ele desce pelo hemisfério cerebral direito. É o nosso corpo sutil que nos diferencia dos animais. Nos capacita a noção abstrata de infinitude e nos abre a possibilidade de tomar rédeas do nosso desenvolvimento. Então, no Manas inferior você tem um pensamento concreto e no Manas superior você tem um pensamento abstrato. Então, isso seria o quê? É a nossa alma humana, possuidora de todas as nossas qualidades em latência. Quer dizer, ali está algo latente que você pode desenvolver ou não. À medida que você vai desenvolvendo, ao homem é conferido determinadas características divinas, que o distinguem do selvagem, que é possuidor também de uma alma, só que é uma pedra ainda por lapidar, quer dizer, ou seja, é um carvão que você, ao longo das experiências que ele tem nas diversas encarnações, ele vira um diamante. Dessa forma, vemos que um corpo causal desenvolvido nos capacita a tomar parte ativa em nosso desenvolvimento. Esse esquema é importantíssimo, porque você vê o que? Na tríada superior, o que é a tríada superior? A tríada superior é aquela que seria permanente. E o quaternário inferior, que é a personalidade, ela é o que vai modificando em cada encarnação. O que liga os dois é esse antakarana. Então, a gente percebe dessa forma, você teria que limpar seu antakarana, que você faz isso através de um esforço meditativo, de modo a ter acesso à sua tríade superior. Mas você só tem acesso à sua tríade superior através do Manas superior. Conforme eu falei na outra palestra, a gente encara isso, então, da seguinte forma. O cérebro, ele é o computador. Os sentidos, tato, audição, olfato, são os periféricos. A mente é o software. E o antakarana é o Wi-Fi e a tríade superior exatamente é a nuvem. A gente precisa de ter um bom Wi-Fi para ter o acesso a essa nuvem. E essa nuvem, ela retém o conhecimento. A gente que tem que ter acesso a ela. E isso é através do Manas superior, depois de você ter aquietado o seu Manas inferior. Então, o que é? Quando você tem uma porção bem sutil do corpo causal, que é o ovo áurico, aquele ovo áurico que nos envolve, né? Então, você tem um repositório de todas as experiências que existem na vida humana. Então, ali fica registrado o quê? Nossos hábitos, tendências, boas e más. Quer dizer, esse negócio de bom e mal varia muito de acordo até com a época, né?
São essas energias que no processo de encarnação elas são assimiladas, em parte manifestadas na personalidade que então se forma. Ou seja, você tem no corpo mental superior, ali, cada experiência que você tem como alma, a partir do momento que você desencarna, aquela experiência ela sobe ao corpo mental superior. E quando você encarna de novo, aquela nova experiência ela é um repositório das antigas, para você cada vez mais tentar se desenvolver. Por isso que se diz que o corpo causal ela é a matriz a partir do qual vai se formando o corpo físico, o corpo etérico, o duplo etérico. Então, ela é a causa do corpo astral e esse é o físico etérico. Então, você tem o corpo causal como matriz do qual vão se desenvolver os corpos inferiores. Como é que você desenvolve esse corpo causal? Tá? É através do corpo mental inferior, ou seja, você precisa dele, você precisa desenvolver um corpo mental inferior para poder alcançar o corpo mental superior. Tá? Então, você tem que desenvolver um raciocínio lógico. Então, você tem que ter bem claramente, de uma forma, como eu diria, de uma forma sensata, desenvolver a capacidade de pensar. Pensar em coisas concretas, você desenvolver bem seu raciocínio, para você desenvolver melhor, depois você chegar a tentar alcançar o corpo mental superior. O mesmo grau de dificuldade que se tem em perceber a existência desse corpo etérico e do corpo astral, que são separados do corpo físico, você tem de perceber o corpo causal separado do corpo astral. Por que isso? Conforme eu falei da outra vez, você tem uma coisa chamada kama manas, ou seja, desejo e pensamento. E quase sempre nós somos movidos muito mais pelos desejos. Os desejos que movem nossos pensamentos. Então, para você conseguir separar um do outro, você tem que aquietar o máximo a sua mente e poder observar o que os seus sentimentos fazem com você. Você teria que tentar ter a mente o mais equilibrada o possível, de modo a, ao aquietar a sua mente, você haver uma possibilidade de um raciocínio claro para você, conseguindo dominar o seu corpo mental inferior, chegar no corpo mental superior. Bem, e aí acontece o seguinte, ele não está nas dimensões físicas, tá? E não se pode mensurá-lo sequer. Então, você não há, no corpo causal, é uma dimensão. Então, como é que você teria acesso a esse tipo de dimensão? Onde é um local que você vai se sentir uno com a vida, mas uma vida que é um pouco, que ultrapassa você. Quando você consegue ter acesso ao seu corpo causal, você vai se sentir uno com um plano maior. Você vai ter uma sensação de unicidade que de um modo geral, você só experimenta algumas vezes em estado de êxtase místico, tá? Aí quando você tem a consciência, quando você se apercebe que existe esse eu superior, você vê que essa existência maior é una, e você tem a tendência, caso você consiga manter esse contato, a se sentir uno com todas as coisas. Então, vamos lá. O homem físico, então, é um instrumento, é o ego, né? Você tendo assim, o ego é o artista que o executa, ou seja, você tem, no caso, o homem físico como instrumento do ego, tá? Então, a potencialidade dessa melodia perfeita está no instrumento, ou seja, o ego precisa do homem físico para poder se desenvolver. Talento algum pode obter a harmonia exata em um instrumento quebrado ou mal construído. Daí a importância de você tentar manter, à medida do possível, as suas faculdades bem desenvolvidas, você tentar, na medida do possível, saber separar, não ser escravo dos desejos e, além disso,
você saber perceber nitidamente como é que estão dentro de você as suas ondas de pensamento. Por isso que o segundo Sutra de Patanjali diz que yoga é a cessação dos movimentos da mente. Então, essa harmonia entre o ego e o instrumento, que é o homem, depende da fidelidade da transmissão, pela palavra e pela ação, para o plano objetivo desse pensamento divino que vem lá da profundidade da sua natureza interior, subjetiva do homem, quer dizer, do ego do homem. E aí você chega nisso, como é que você chega nisso? Através do Antakarana. Tá? E você tem um contato com o seu Antakarana, de um modo geral, muito mais a partir de um processo meditativo, que quando você medita e quando você cessa as perturbações da mente, você está tendo acesso ao seu manas superior. Quais são as funções desse corpo causal? Então, aí que está. Vamos que existe uma certa dicotomia, uma certa dificuldade entre a psicologia ocidental e oriental com a palavra mente. Porque na psicologia ocidental ela abrange um grupo complexo e vagamente definido de fenômenos ligados às funções da consciência. Então você tem no extremo inferior os sentimentos e emoções e os aspectos superiores envolvem o quê? Os pensamentos abstratos e essa faculdade denominada intuição. Então você tem a mente, no significado ocidental do termo, envolve todo esse espectro grande de parâmetros, pode-se assim dizer. Já a psicologia oriental divide bem ao dividir o homem em corpo mental superior e corpo mental inferior e também tendo kamamanas, ou seja, embora esteja tudo dentro de uma coisa chamada cérebro, e a mente ela funciona através do cérebro, mas ela não é uma coisa, como eu diria assim, é uma coisa, você para efeitos de análise, você separa, embora você tenha influência de tudo isso. Você tem influência dos sentimentos, você tem influência, às vezes, de pensamentos que não são seus, você tem uma série de influências. Então, o que é o cérebro? Esse é um instrumento que serve para coletar as vibrações chegadas pelos diferentes sentidos, e você também traz à consciência física as várias espécies de energia que nela atuam e são provenientes dos mundos superiores, superfísico. Então, o cérebro é o quê? É uma tela na qual os fenômenos dos diferentes mundos têm suas sombras projetadas. Por isso que eu falei antes, o cérebro é o computador, ele é um mainframe. A mente é o software, aí é mais fácil. E os sentidos, diferentes sentidos, são os periféricos ligados a esse computador. Todas as nossas sensações e sentimentos são devidos às repercussões no cérebro espinhal causadas pelas vibrações vindas do plano astral. De novo, estou falando a mesma coisa que eu tinha falado. Os nossos sentimentos, eles movem o cérebro também. Por quê? Porque pega o repositório de lembranças que aqueles sentimentos, eles provocaram na gente quando os sentimos vezes anteriores, tá? Então, os nossos pensamentos são devidos à reprodução das vibrações do corpo mental no cérebro físico. Nossas verdadeiras intuições são ecos longínquos das vibrações vindas de planos mais sutis e ainda mais profundos. Ou seja, isso quer dizer que a intuição, ela nasce no manas superior. Só que para você chegar a escutá-la, para você prestar atenção a essa sua intuição, você tem que separar bem as coisas. De um modo geral, é mais fácil para nós termos acesso aos nossos sentimentos, porque emoção, conforme eu já falei, vem do latim emovere, ou seja, é o que move a maioria das pessoas. Continuando as funções do corpo causal. O corpo mental inferior, então, é o constituinte mais sutil da personalidade transitória, que muda de uma encarnação para outra, enquanto o corpo mental superior
chamado corpo causal na literatura teosófica, e Vinamaya Kosha no Vedanta, é o mais inferior dos veículos do ego imortal que perdura de uma vida para outra, atravessando o processo evolutivo das eternidades. Aquilo que eu tinha falado, você precisa desse corpo mental inferior, que faz parte do quaternário inferior, para você poder fazer aquelas diversas experiências, de modo que essa tríade superior, ela, dentro de um processo evolutivo, ela volte à unicidade de todo a mônada. O corpo causal é composto de matéria dos 3 subplanos superiores do plano mental e forma o mais externo do veículo do ego imortal, funcionando através de Atma, Buddha e Manas. Então, se já é difícil a gente ter uma ideia do corpo mental superior, Buddha e Atma também é mais difícil ainda, mas se você conseguir acessar o seu corpo mental superior, você vai conseguir acessar o que Buddha manda para o corpo mental superior, que eles têm um processo íntimo de ligação, nós que não temos consciência disso. Então, vamos lá. Quando é formada essa tríade superior? Ela é formada a primeira vez quando tem lugar a individualização, e um raio do primeiro logos, que é o raio da ação, penetra na alma grupo de um animal. O corpo causal seria então o repositório de todas as experiências através das quais o ego passa nas sucessivas encarnações e das faculdades que aos poucos desenvolve no curso de sua evolução. Por que isso? É porque, de um modo geral, quase sempre esse processo evolutivo, ele descreve tipo uma hipérbole. A energia vai ficando cada vez mais densa, atinge o máximo de densidade no ponto de flexão dessa hipérbole lá embaixo e depois volta acumulando mais energia, quer dizer, não acumulando, dissipando energia através de um processo de purificação até voltar à mônada. Qual é a primeira função do corpo causal? Servir como órgão do pensamento abstrato. Quer dizer que a formação dos conceitos abstratos depende das vibrações da matéria pertencentes a este veículo de consciência. Assim como os sentimentos e sensações são devidos às vibrações do corpo astral, os pensamentos concretos, com nomes e forma, às vibrações do corpo mental inferior, os pensamentos abstratos são devidos às vibrações produzidas no corpo causal. O que isso quer dizer? O corpo mental inferior faz as contas. O corpo mental inferior sabe que a soma nos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. O corpo mental superior, ele imagina um triângulo em abstrato. E vocês podem observar que você imaginar formas em abstrato é muito mais difícil do que você fazer operações simples ou não de raciocínio. Então, essa já é a primeira dica. Você quer desenvolver o corpo mental superior, começa a desenvolver formas abstratas, começa a entender o que é o abstrato dentro de você, se você tem dificuldade, se você tem facilidade de você imaginar isso. Em termos bem práticos, seria isso, porque o pensamento abstrato, ele faz parte do corpo mental superior. Então, qual a diferença entre os dois? O domínio do abstrato se estende a todos os campos do pensamento humano. De fato, onde quer que tenhamos que considerar objetos com formas e qualidade, e esses objetos sejam relacionados entre si de maneira precisa, aí parece pensamento abstrato, conforme eu te falei. O concreto e o abstrato são inseparáveis de uma coisa que é chamada pensar, tá? E, nesse sentido, a partir do quanto mais você consegue pensar em abstrato, principalmente noções como liberdade, justiça, porque a maioria de nós, quase sempre, quando pensa nesses outros conceitos, sem ser formas geométricas, quase sempre pensa neles muito mais, como eu diria, muito mais com o fígado do que com a mente propriamente dita. Por isso que quase sempre muitos conceitos abstratos encerram em si
um componente ideológico. E quando encerra um componente ideológico, aí vai muito o quê? Vai muito o sentimento. Você pode considerar determinada coisa correta ou não, e você pode sentir alegria ou raiva em função daquilo. Então, isso aí acaba você deixando de ser um pensamento abstrato e você volta ao que a gente chama de kama-manas. É o quê? É o pensamento em função de algo que você lembrou e que faz com que o seu corpo astral, que é o corpo dos desejos, ele comece a vibrar em função daquilo. Não uma coisa mais, digamos assim, teórica. Então, como, por exemplo, você pensar em justiça, em liberdade, no que quer que seja. O veículo de consciência em nossa constituição interna, órgão do pensamento abstrato, então, bem claro, corpo causal, tá? E aí é o seguinte, quanto mais você tiver o pensamento abstrato desculpe a contradição em termos, quanto mais o pensamento abstrato for concreto na sua mente, mais você atinge o manas superior. Então, somente quando uma dessas ideias é projetada na mente inferior é que toma forma definida. Então, ou seja, primeiro você pensa numa noção abstrata, que é voltando à ideia do triângulo, depois você faz as contas para saber se aqueles ângulos somam 180 graus ou não. A segunda função do corpo causal é agir como repositório dos frutos da evolução humana, conforme eu falei antes. Então, você tem a primeira função, o pensamento abstrato. A segunda, você é o repositório de todas as suas experiências. As experiências que você teve aqui nessa Terra, as experiências boas ou ruins, eles vão, a essência delas vão entrando dentro do seu corpo causal. Então, a personalidade vai destilando essas experiências e antes de se dissolver, desaparecer, ela passa esse produto destilado, a essência das experiências, ao ego. Aí dessa ideia do cristianismo, é o pai que lhe deu nascimento. O ego vai incorporar todas as lições aprendidas na vida e começa cada nova vida com as experiências acumuladas em vidas anteriores. Agora, isso explica por quê. Quando você começa uma nova vida, com novos corpos físicos, astral e mental, a gente não tem memória das experiências passadas. Por que a gente não tem memória? Porque a gente não tem contato com o corpo causal. Por isso que, a partir do momento que quando você consegue fazer a meditação, como ela deve ser feita através dos Yoga Sutras de Patanjali, você começa a desenvolver determinadas coisas e tranquilidades para ter acesso às suas experiências anteriores. Por quê? Porque você, não tendo acesso ao seu corpo causal, você não vai ter... Às vezes você tem uma pálida ideia de experiências anteriores suas em função de determinadas dificuldades que você tem nessa encarnação. São dificuldades que o próprio corpo causal projetou para você poder diminuir determinadas arestas da sua própria personalidade, de modo que quando você vier a fazer a passagem, quando esse quaternário inferior desaparecer, você ter uma energia cada vez melhor para você poder entrar no processo evolutivo. Então, aí o que acontece? Essas impressões, essas sementes que vão tendo em você, vão formando, em parte, aquela sua vibração, o seu caráter vibratório. E você, através desse caráter, você tendo acesso a esse caráter vibratório, você consegue ter uma ideia melhor do que você tem que fazer aqui nessa encarnação, porque todos nós tivemos diversas experiências, para quem aceita a teoria reencarnatória. A partir do momento que você tem uma série de coisas que você desenvolveu, que estão lhe dificultando os passos nessa encarnação, você deveria, em parte, aprender a passar aquela dificuldade, ou seja, você vencer aquele tipo de coisa que
no fundo, foi o seu próprio ego que colocou você nesse tipo de personalidade e com determinadas circunstâncias de vida, de modo a você ir se aperfeiçoando. Então, por quê? Porque toda alma é destinada a ser individualmente única e seu crescimento é determinado parcialmente por essa unicidade que já é presente na mônada. Então, por isso que tem essa máxima, tornai-vos aquilo que já sois. Essa unicidade individual exerce uma pressão firme e constante no crescimento da alma durante todo o período da sua evolução. E é essa pressão vinda do interior que assegura o atingimento de sua perfeição de acordo com a unicidade individual. Vocês podem achar que eu sou extremamente otimista, mas a ideia quase sempre é essa. Eu acho que toda alma, ela torce para que aquela personalidade diminua determinadas características e aumente outras, de modo que vá dentro do processo evolutivo. Agora, como é que você desenvolve essa mente superior? Tá? Então, o que acontece? Você tem, como é que você vai ter, que forma você vai fazer para você desenvolver isso? Existem exercícios para isso? Não existem? Bem, os indianos e uma série de outras civilizações e culturas, eles desenvolveram apenas uma forma, só existe, em princípio, a forma que foi experienciada ao longo de milênios é através da meditação. Então, vamos lá. Então, o corpo causal, ele faz com que a personalidade tenha quase sempre determinadas dificuldades para ir se desenvolvendo. Então, em cada encarnação, há lugar para um conjunto de circunstâncias determinadas pelo karma e as necessidades evolutivas da alma. Essas circunstâncias confinam em estreitos limites o conjunto de qualidades que podem ser expressas na personalidade. Então, acontece o seguinte, a discussão da relação entre a personalidade e o ego, ou entre o eu inferior e o eu superior, não deve ser considerada como diversão ou matéria só para discussão teórica. Isso é uma coisa que existe. Por outro lado, essa compreensão tem que ser clara, é um dos requisitos para a difícil tarefa de desenvolver a nossa natureza espiritual superior. Então, vamos ver. Então, a primeira coisa que é bom a gente ter uma ideia, a personalidade, ela é o quê? Ela é transitória. A partir do momento que você sabe que esse quaternário inferior é transitório, você vai ter menos apego. E você vai sair do que digamos assim, do que é de uma coisa que acaba para se voltar para uma coisa que é eterna. Quanto mais você se identifica com o eu superior e não se dedica à tarefa de fazer com que a personalidade seja um instrumento, uma expressão desse eu superior, mais você vai, digamos, nessa senda de se autoconhecer e, através do autoconhecimento, você procurar se desenvolver. Então, vamos lá, vamos tomar nosso corpo inferior. Se você verifica que ele não está apto a pensar de uma forma correta e coerente, então você tem que se concentrar nos tópicos daquilo que você está lendo. Quantos de nós, nesse sentido, a desenvolver a atenção é fundamental? Alguns de vocês vieram até aqui dirigindo um carro. Já percebeu que algumas vezes a gente sai de um canto e não sabe como é que chegou no outro? Que quase sempre a gente anda no piloto automático? Então, a partir do momento que você se concentra naquela tarefa que você está fazendo, já é um pré-requisito básico para você começar a entender o seu processo de pensamento. De você começar o quê? A parar o devaneio. Você começar a parar o borboletear da mente. Porque isso que os indianos falaram de uma forma muito correta.
A mente é um macaquinho num bosque, ela vai de um lado para o outro, de um lado para o outro, por isso que a concentração é fundamental. Então, a prática vai ser tediosa e cansativa no começo. Porém, à medida que mais e mais energia mental fluir pelo corpo mental, mais fácil se torna a tarefa. E, aos poucos, aquilo que no princípio era tedioso e cansativo poderá tornar-se um exercício agradável e fácil. Ou seja, quando eu estou aqui, eu estou pensando no que eu estou aqui. A maioria de nós está no local sem estar no local. Isso aí que faz com que a concentração seja cada vez mais difícil, principalmente no mundo de agora, que existe muito mais estímulos do que existia há 500 anos atrás. Então, esses estímulos todos dificultam o exercício da concentração. Então, a partir do momento que você consiga se concentrar, a circulação de energia no corpo mental vai, aos poucos, organizando esse veículo mental, fazendo dele um melhor instrumento para o exercício dos poderes mentais, assim vai preparando ele para exercer mais eficientemente a função de pensar. A função pensar é uma só, mas só que você pode pensar no seu mental inferior ou no seu mental superior. Paralelamente aos seus instrumentos no plano físico, o cérebro e o sistema cérebro-espinhal também progredirão, permitindo melhor expressão do pensamento na consciência física. Isso não é uma coisa fácil de fazer. Por quê? A maioria de nós está quase sempre dominado pelo que a gente chama de kama manas. Então, e vive atrás de sensações. A partir do momento que você tenta aquietar essas sensações, aquela lembrança das sensações vai se revoltar, vai tentar se contrapor a esse seu movimento. É uma coisa muito difícil. Se procuramos esquivar-nos de uma função, é porque ou não aprendemos a exercê-la ou algum defeito ou obstrução no veículo através do qual essa função é exercida. É difícil, a maioria de nós não consegue se aquietar. Quase sempre nós procuramos, a gente muda de posição, a gente está num local, mas fica pensando o que vai fazer depois. O aqui e agora, esse é o mais importante. A concentração naquilo que está acontecendo é o mais importante. Em muitos casos, significa a abstração da essência de um grande número de fatos agrupados para qualquer finalidade. Então, você tem que ir de quê? Do particular para o geral. Tá? Cumpre lembrar que a generalização é o primeiro passo no caminho de volta a um, ou seja, do múltiplo para o um. O que isso quer dizer? Quer dizer que você procurar observar dentro daquilo que você está passando, dentro daquela circunstância que você está passando, como é que você pensa naquilo de uma forma analítica bem forte, bem firme? O que te levou a agir de uma forma ou agir de outra? O que está te levando a... Que pontos você vai ligando para chegar àquilo que você está pensando? Qual é a forma que você raciocina? Isso não é muito fácil. Aliás, para a maioria das pessoas, é extremamente difícil isso acontecer. Então, mas por outro lado, isso vai te dar um adestramento na aquisição da visão sintética, que você vai ver o um em muitos, ou seja, você conseguir de diversos assuntos, de diversas situações, você conseguir ver o fio condutor por trás de todas essas situações, você vai ter uma ideia melhor da unicidade de muitas coisas que seriam aparentemente não interconectadas. Então, verificamos que, à medida que você vai continuar com essa procura, que os princípios secundários da vida se juntam como tributários de um caudaloso rio, que a gente se encontra o quê? No oceano da existência, que é o um. Isso aí não implica nenhum determinismo. Então, vocês poderiam raciocinar, então, se tudo vai para o um, onde estão os nossos graus de liberdade? Onde é que está a nossa
como eu diria assim, a nossa liberdade para a gente escolher o que quer, ela existe dentro de certos limites. Mas a partir do momento que você vai conseguindo compreender o desenrolar da sua própria vida como tendo um certo fio condutor, você vai acalmar mais os seus sentimentos, quer bons, quer ruins, daquilo que está lhe acontecendo, e vai vendo que a sua vida efetivamente começa a ter um determinado propósito. A maioria de nós não tem consciência desse propósito. Quanto mais desenvolvido o corpo causal, mais apto fica a estabelecer relação entre os fatos. Isso que é importante. Você aprender a relacionar os fatos que acontecem com você. Ou seja, você fazer um esforço para ver um fio condutor dentro de coisas que seriam aparentemente caóticas, que acontecem na sua existência. Porque cosmos é ordem. Então, se existem, por favor, ordem cósmica é a tautologia. A partir do momento que o cosmos entra em você, você começa a afastar o caos. E aí você vai vendo o fio condutor dentro da sua própria existência. Então, o que acontece? Hoje em dia, você tem a ciência que ela proporciona a oportunidade de aprender e generalizar. Mas em todas as esferas da vida, a gente pode encontrar oportunidade para o exercício dessa faculdade, desde que estejamos atentos ao seu aparecimento e a utilizemos sistematicamente para o nosso próprio adestramento. Quando pensamos, a matéria cinzenta do cérebro físico é modificada, dilatada, e o contínuo pensar melhora permanentemente a qualidade do cérebro, tornando o instrumento mais eficiente para o pensamento. Por que isso? O cérebro é uma coisa extremamente plástica. As sinapses entre os neurônios, elas são constantemente renovadas. E quando isso já é experiência, isso já existe na literatura, quando determinadas partes do cérebro são danificadas, quase sempre, dependendo do local que é danificado, outras sinapses são feitas de modo a interligar os neurônios, de modo a contrarrestar aquilo. Eu recomendo, se alguém quiser se aprofundar nesse tipo de assunto, 2 livros, Cérebro e Meditação e O Cérebro do Buda. Vamos lá. O segundo método de desenvolvimento do corpo causal consiste, portanto, em tomarmos conta de nós mesmos e sistematicamente construirmos o nosso caráter visando a uma perfeição global. Todas as qualidades, como veracidade, coragem, humildade, que são mencionadas no Bhagavad Gita e outras escrituras sagradas do mundo, devem fazer parte permanente do nosso caráter pela prática simultânea de meditação e o exercício dessas qualidades em nossa vida diária. Quando esse processo, ou seja, o processo de você conseguir ver um fio condutor dentro de tudo aquilo que acontece com você, de você separar emoções de sentimentos, você começar a pensar de uma forma mais abstrata, vai acontecendo, o corpo causal então vai ser o quê? Um resplandecente objeto para você se contemplar. Então, quem tem visão, um tipo de visão diferente desenvolvida, você vai ver, por isso, um corpo astral resplandecente. Por quê? Porque você está sutilizando a energia que você emana. Você vai emanar uma energia muito menos deturpada. É por isso que você vai ter um corpo causal mais, digamos assim, limpo. Outro fator importante no corpo causal é que ele é a ligação dos veículos búdico e átmico. Então, o que acontece? Ele cresce por esses impulsos vindo do plano físico, astral e mental, que é, ou seja, de baixo, e na parte de cima, o plano búdico e o plano átmico, ou seja, ele é o meio caminho entre os dois. Então, o que acontece? Você tem, a partir do momento que você começa
a ter uma noção melhor do seu corpo causal, você tem uma ideia, você começa a desenvolver muito mais fortemente a sua intuição. Não é que você desenvolva, você tem acesso a ela, que ela sempre esteve lá. Então, a partir do momento que você faça essas coisas que eu já acabei de falar, você vai começar a ter mais acesso ao que é permanente dentro de você. Você tem que ter noção bem clara que você, enquanto personalidade, é uma coisa transitória e você, enquanto ego, é uma coisa permanente. Quando a mente inferior é exercitada, não é somente o corpo mental inferior que progride, o seu instrumento, que é o cérebro, também vai progredir, né? Então, o exercício de pensar tem que ser um exercício constante. Da mesma maneira, quando os poderes de Atma e Budi começam a funcionar ativamente, o corpo causal, que é o seu instrumento, se desenvolve simultaneamente. É necessário lembrar que o corpo causal é semelhante a um espelho que pode refletir no mental inferior as verdades presentes na mente universal. Ou seja, essa mônada, que é de todos nós, na realidade ela faz parte de um corpo único, que alguns chamariam de divindade, o que quer que seja. Ou seja, todas as mônadas são interligadas. E todas elas fazem parte de um repositório universal, que é a mente universal. Então, você teria contato, quando você conseguir isso, um contato com a mente universal. Claro que isso aí depende, são poucos ou bem poucos que conseguiram ter esse tipo de acesso. E é interessante agora você observar dentro da mitologia grega, como é que os gregos trataram isso, né? Porque eles tiveram um acesso interessante. Foi o quê? O exemplo foi o do Minotauro, né? Como é que foi o Minotauro? O Minotauro foi o seguinte: Minos, ele pediu para o deus Poseidon, que era o deus não só, que é conhecido como Netuno na mitologia romana. Poseidon, ele era deus não só dos mares, mas como das profundezas, ou seja, era um deus da parte que está lá dentro de você, uma coisa que lá da sua, bem dentro, bem calcada, pode ser da sua mente superior também. Ele pediu a Poseidon um touro para ele poder melhorar o rebanho dele. Poseidon falou: tá bem, eu te dou o touro, mas você depois vai sacrificar o touro para mim. Aí o que aconteceu? Poseidon deu o touro, esse touro efetivamente melhorou o rebanho de Minos, só que Minos achou que poderia enganar o deus. Então, na hora de sacrificar, sacrificou outro touro. Aí o que aconteceu? Poseidon fez com que a mulher de Minos, chamado Pasífae, tomasse de desejos por aquele touro que não foi sacrificado. E aí ela fez Dédalo, que fazia parte da corte, fazer uma vaca mecânica para poder, subindo nessa vaca mecânica, poder, digamos assim, se relacionar com um touro. Dessa relação nasceu o Minotauro, que é isso. Ele significa o quê? A personalidade inferior do homem, que é meio homem, meio animal, ou seja, é fruto de um desejo forte. E aí como é que foi? Ele ficava dentro de um labirinto e ele existiam sacrifícios humanos, que quem entrava no labirinto não saía desse labirinto. Aí o que acontece? O Teseu, ele o que é? Ele tipifica o eu superior. Teseu é um herói grego. O que quer dizer herói? Herói na mitologia grega, a etimologia da palavra herói, ou seja, aquele que nasceu para servir, né? Então, ele vai enfrentar o Minotauro. Mas como é que ele enfrenta o Minotauro? Ele sabia que vencer o Minotauro não era tão difícil. O mais difícil era sair do labirinto.
E como é que ele é guiado dentro do labirinto? Por um fio que quem dá o fio para ele? A Ariadne, né? Então, quem é a Ariadne? A Ariadne é uma palavra grega, quer dizer, a mais pura, ou seja, a intuição. Então, é o eu superior que pôde, então, matar esse eu inferior e escapar com segurança o quê? Desse labirinto. O que é o labirinto? É a teia da ilusão. Então, vocês estão observando, que eu peguei agora a mitologia grega para explicar uma coisa que expliquei até agora com termos da lógica hindu. Todas as civilizações têm sempre uma forma velada de explicar o que faz para você sobrepassar determinada dificuldade. Tá? Então, mas só que Teseu acaba tendo uma série, passando por outra série de coisas, depois ele desprezou Ariadne, mas isso é uma outra história. Mas eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, a partir do momento que você consegue o contato com o seu eu superior, você consegue o quê? Você consegue acessar a Ariadne, né? Ou seja, a sua intuição, para você sair desse labirinto que é a nossa vida. Eu acabo agradeço a presença de vocês, acabo com esse slide que eu acho interessantíssimo, porque realmente a autoobservação é a melhor terapia que você pode experimentar. E é bem difícil, né? Como você vê, você olhar para dentro é muito mais difícil. Bem, eu agradeço a paciência de vocês e fico aberto para perguntas. Se alguém quiser referência bibliográfica, elas estão aí. Obrigado.